Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do programa Direito em Foco, programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o SINAP-PR. Obrigado a você pela audiência, né? Você que nos acompanha em qualquer canto, né, desse nosso Brasilzão, pela internet, pelo canal 13.2 Curitiba, região metropolitana, nos Campos Gerais. E como começamos sempre o nosso programa com uma mensagem para a sua semana, para o seu dia, para te fortalecer. E a de hoje, ela diz assim, ó, você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. Você crê e Deus faz acontecer. Bonita hoje, né, doutor Vitor, a nossa... Muito bem, bonito, hein? Você, ó, vou repetir, né? Achei tão bonito que merece o repeteca. Anote aí. Você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. E você crê e Deus faz acontecer. Põe nas mãos de Deus que realmente as coisas irão acontecer. O que tem no programa de hoje? No programa de hoje, doutor Vitor Hugo Loureiro, a gente vai ter a doutora Janaína Queradia, que vai trazer o programa em loco, que é o programa dentro do nosso programa, mas teremos o direito imobiliário, né, com a doutora, com a doutora Débora de Castro da Rocha, a economia brasileira com o economista Matheus Tal, direito tributário com o doutor Laédio Esteves. Você vai fazer companhia com a gente, eu sou o Claudinei Santos, diretor do programa, comigo o Ney Daniel, o meu querido Kleber também na produção, está o doutor Vitor Hugo Loureiro, que é advogado, radialista, o presidente do SINAP, e vai comentar as matérias de hoje. Desde agora eu já quero deixar também à sua disposição o nosso WhatsApp, no 41 99658 6981, doutor Vitor Hugo Loureiro. Muito bem, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Programa Direito em Foco, aqui pelo canal 13.2 do Grupo Ninter, né, o Super Canal 13. Estamos transmitindo para Curitiba, 20 cidades em volta de Curitiba, mais os Campos Gerais, que é a região de Ponta Grossa. Então, gostaríamos do seu contato. Você está vendo aqui o nosso celular aí para passar o WhatsApp, né? Passa aí para contato com a gente, 41 99658 6981. Entre também no site, venha conhecer os Sindicatos Advogados do Estado do Paraná, sinappr.org. Eu vou abrir agora um editorial que muito nos preocupa, porque nós estaríamos hoje, por exemplo, aqui nos estúdios, entrevistando a doutora Marilena Indira Winter, a nossa querida presidente da Ordem. Mas a doutora Marilena Winter está acamada, né? Está com o quê? Com Covid, positivou Covid. E nós estamos acompanhando nessas últimas semanas uma subida vertiginosa do Covid-19. Ela voltou. Então nós estamos clamando aqui por dentro do sindicato também, começaremos a tomar as medidas novamente, são necessárias, ou seja, irá voltar a máscara, não façam aglomerações, use o álcool em gel, vamos tomar muito cuidado, né? O Claudinei até comentou que isso aí era esperado depois do carnaval, né? Muita aglomeração, muita festa, foi assim que começou lá em 2020 e não teve jeito de novo, voltou. Então, primeiro quero desejar a pronta recuperação da presidente da OAB, doutora Marilena Winter, e dizer que estamos todos esperando o seu breve retorno à direção, à presidência da nossa OAB. Mas o editorial é esse. Tome cuidado, você, grupo de risco, né? Dá uma revisada lá se as vacinas estão em dia, não é? E tome todos aqueles cuidados, né? Não tem problema, tenho certeza que tem muita gente na gaveta lá, está guardado a máscara, né? Então, vamos voltar a utilizar, pessoas de idade, terceira idade, quarta idade, né? Vamos usar a máscara, cuidado com a aglomeração, álcool em gel, né? Lavar as mãos, é isso. Então, esse é o nosso recadinho. Bom, doutor Vitor Hugo, é o seguinte, ó, no programa de hoje também a gente vai ter uma entrevista muito interessante. Sim. E essa entrevista vai tratar sobre consórcio. O doutor Vitor Hugo vai ter um entrevistado aqui. E quem vai falar mais sobre esse nosso entrevistado, né, é a Verônica. A Verônica? A Verônica que nos ajuda, né, aqui com trazendo os convidados, enfim, né, a Verônica. Cadê? Vamos ver se ela está com a gente. Vamos chamar a Verônica? Olha lá, a Verônica já está com a gente. Tudo bem, Verônica? Olá, tudo bem, Verônica? Bem-vinda. O que você vai trazer de novidade para nós hoje, Verônica? O Jaston Ferreira
o especialista em conforto. Vai dar muitas dicas para quem quer investir, para quem gosta. Escute, veja, analise, vale a pena. Muito bem, Verônica, muito obrigado. A Verônica é nossa assessora de imprensa aqui, ela faz o convite para as pessoas, né? Ela também é membro do BNI Elite, né? E sempre está fazendo contato, aparecendo aqui. Vai aparecer o contato dela, enquanto a gente conversa também, para que você que quiser divulgar o seu negócio, qualquer que seja ele, entre em contato com a Verônica e ela, né, vai agendar a sua entrevista aqui no programa. Ok, Verônica? Obrigado. Obrigada. Fiquem ligados no bloco agora. O BNI, não perca. É um excelente membro. Obrigado, Verônica. Notícias? Tchau, tchau. Vamos para a primeira notícia do programa de hoje. Eu vou trazendo já manchete para você. O Dr. Vitor vai comentar porque entidades ajuizam ações contra decreto de lei de igualdade salarial, Dr. Vitor, por favor. Olha só, vamos lá. Vamos deglutir a notícia, né? A obrigatoriedade de divulgar relatórios com dados salariais como forma de efetivar a lei de igualdade salarial, a lei recente, a lei 14.611 do ano passado, 2023, entre homens e mulheres, tornou-se objeto de questionamento judicial. Olha, tem gente que ainda vai brigar, claro, né, provavelmente da parte do homem, porque não quer ver salário igual a mulher, né? O Sinvepar, Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Vestuário do Paraná, e a FIEM, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, entidades representativas dos setores econômicos, ajuizaram ações contra a exigência da divulgação dos dados salariais de funcionários trazidos pelo decreto 11.795/2023. Olha, né, o que estão tentando? Visando a transparência, a norma determinou que uma empresa com 100 ou mais funcionários divulgue na internet e nas suas redes sociais o relatório de transparência social salarial. Essa é a grande novidade da última lei, transparência salarial. A determinação, entretanto, vem preocupando empregadores que temem publicar informações sensíveis à concorrência e incorrer na violação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Criou-se a celeuma, criou-se a confusão. Quer dizer, a lei tem um espírito bom, mas exigiu uma transparência indicando os salários. A tal qual é feito para os políticos, né? Então, todos os políticos, todos os agentes públicos, juízes, promotor, desembargador, todos eles têm publicado o seu salário. Já foi uma polêmica, o judiciário não queria aceitar de jeito nenhum. Então. O governo do estado do Paraná, por exemplo, também não quis aceitar que divulgassem toda a lista dos cargos e salários, não aceitaram, não queriam. Enfim, foram batalhas judiciais e agora mais essa, de novo agora, né, para a implantação dessa lei, hein, Claudinei? Meu Deus do céu. Bom, até você falar contra políticos, juízes, etc., o salário ali vem do dinheiro público, na verdade. Agora, aqui nós estamos falando do empregado lá na empresa. Será que ele quer que o primo dele saiba, a prima dele saiba quanto que ele ganha, ou coisa parecida? Fica complicado, né? Tem o caso da ex-mulher também, né, que está de olho na pensão alimentícia também, e aí vai, né? Pois é polêmica. É polêmico, né? Você também quer dar sua opinião? Fique à vontade, né? Tá aparecendo aí o nosso WhatsApp. Dê sua opinião aí sobre o caso, beleza? Vamos fazer o primeiro break, primeiro intervalo desse programa. E no retorno tem mais notícias e a entrevista do dia. Aguardem. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu
meu nome é Andréa Arruda Vaz, eu sou advogada, professora, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, mestre também em Direitos Fundamentais e Democracia, e estamos aqui para trabalhar um pouquinho no Direito em Foco, algumas reflexões importantes do direito constitucional a partir de uma perspectiva para o direito sindical. Eu, particularmente, penso que nós temos que refletir a respeito do papel democrático da Constituição, do papel que a nossa Constituição de 1988 traz. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição pluralista, uma Constituição solidária, voltada ao bem-estar social, à proteção da dignidade humana, à proteção e à prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios e outros pilares que sustentam esta Constituição. E quando nós falamos em direito sindical, em acesso ao direito sindical, em democratização do direito sindical, nós devemos refletir, principalmente no Brasil, a perspectiva do direito sindical a partir da democracia, a partir de uma perspectiva em que o trabalhador ele tenha acesso ao direito sindical de forma ampla, de forma irrestrita e de forma democrática. O nosso artigo 8º da Constituição, ele apresenta o direito à livre associação, à livre formatação, condução, criação, alteração e organização sindical. Quando nós falamos do caput do artigo 8º da Constituição, nós temos a liberdade sindical. Porém, o inciso 1º também. Quando nós falamos do inciso 2º, nós temos uma limitação na Constituição, qual seja a limitação ao sindicato único por categoria, limitado a um município como base territorial mínima possível para a criação de um sindicato. Pois bem, quando nós olhamos sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, o que vem a ser esse Estado constitucional cooperativo? Ele é um Estado aberto interna e externamente à sua legislação, não é? E este Estado, uma vez reconhecido como um Estado constitucional cooperativo, ele tem deveres, ele tem elementos que a consolidam. O Brasil, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição reconhece o Estado brasileiro como um Estado constitucional cooperativo. Logo, não há dúvidas que no Brasil nós devemos implementar as normativas, as instruções, não é? O próprio catálogo de proteção à dignidade da pessoa humana. E este elemento, dignidade da pessoa humana, proteção aos direitos humanos enquanto direitos universais, eles devem ser analisados quando do acesso ao direito sindical no Brasil. Hoje, o Brasil, no sistema de sindicato único, ele trabalha sob uma perspectiva de limitação da liberdade, que é um assunto muito mais amplo e muito mais complexo e que nós podemos abordar sobre diversas perspectivas. Porém, o que eu chamo a atenção? Este Estado constitucional cooperativo, democrático, solidário, plural, ele oferece uma interpretação e ele demanda uma interpretação constitucional voltada aos elementos democráticos. Olha, se nós temos uma Constituição cooperativo, um Estado constitucional cooperativo, nós temos que pensar e interpretar a Constituição sob esta perspectiva. Quando eu tenho um artigo, um elemento, um inciso, uma linha, eu tenho que trabalhar sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, ou seja, sempre primando pela melhor proteção do trabalhador, que é o destinatário do sindicalismo, da própria razão existencial do sindicato. O sindicato, ele existe para fortalecer as relações de trabalho, para proteger, para auxiliar o trabalhador, principalmente na construção de um trabalho decente, de um trabalho humano, de melhores condições, de garantias ao trabalhador como um todo. O sindicato, ele é um pilar elementar na construção
de relações laborais fortes, de relações laborais dignas, decentes e que tragam resultados para a sociedade. É preciso compreender que um sindicato forte, ele trabalha lado a lado com o Estado, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o próprio trabalhador e com a empresa. Esta é uma perspectiva a ser analisada a partir do Estado constitucional cooperativo, esse Estado que trabalha em sintonia e em harmonia com a sociedade como um todo, e inclusive com as instituições. No caso em tela, a minha reflexão ela se dá a partir do sindicato e a sua fundamental importância num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Retornamos com o programa Direito em Foco, Dr. Vitor Hugo Loureiro. Você que está nos acompanhando, meu amigo, você, minha amiga, a gente quer um feedback. Isso, esse retorno. Nós queremos, na verdade, 2 retornos. Você que está assistindo, acompanhando o nosso programa, nosso WhatsApp está aparecendo aqui na tarja, você passa a mensagem, olha, estou vendo de tal cidade, o bairro aqui de Curitiba, da onde eu estou assistindo, manda um salve. Se quiser mandar uma foto, nós colocaremos no ar, uma mensagem curta de 30 segundos, por exemplo, também colocaremos no ar, basta mandar. E você que nos assiste também, claro, comerciante, empresário, né, de algum negócio, queira anunciar, o momento é agora. É um programa que está tendo uma repercussão, cada semana sobe na audiência. Deixa eu explicar para vocês que é o seguinte, nós temos o programa de estreia, que é quarta-feira, 19 horas, canal 13.2, que é o Super Canal 13. E esse mesmo programa, ele fica uma semana no ar em sistema rotativo, ou seja, ele pode ser exibido de tarde, de manhã, de noite, durante uma semana o mesmo programa. Então você que é um anunciante, é muito interessante que você tem essa multiplicidade do break comercial, né, falando da sua empresa, do seu negócio, né? Faça contato conosco, converse com o Ney, né, o Ney Daniel, por esse WhatsApp também, para falar sobre fazer a sua publicidade. Maravilha, gente. E é muito importante, hein? Quem não aparece... Bom, senhoras e senhores, a notícia chegando agora para vocês. Essa é interessante, o Dr. Vitor vai comentar, porque o casal que agrediu mulher por multa de R$20 indenizará em 50 mil. Olha o tanto que multiplicou o vintão aí, doutor. É aquela briga, né? Foi brigar com o quê, né? Não quis agredir uma mulher por causa de uma nota de 20, agora vai indenizar em 50 mil. Casal que agrediu integrante de projeto social após ser multado em R$20 por estacionar irregularmente, terá que indenizar o município por R$50 mil em danos morais coletivos. O acórdão foi proferido na 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao concluir que a atitude dos agressores, além de ofender individualmente a jovem, que não tem nada a ver com isso, que é uma funcionária que está na obrigação dela. Aqui em Curitiba nós temos também o pessoal que fiscaliza, aqui é chamado Zona Azul aqui em Curitiba, pessoal que fiscaliza, né? E essa condenação, né, teve essa repercussão grave a esse projeto que foi instaurado. Segundo os autos, após receberem essa notificação para um pagamento de R$20 por terem estacionado irregularmente o veículo em frente a um poupa-tempo da cidade, os réus agrediram violentamente essa vítima, uma jovem que integrava o programa social voltado à inserção de jovens em situação de vulnerabilidade. Olha, já era um jovem em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho formal. Quer dizer, o programa está tentando ajudar o jovem. Aí o cidadão vai lá, briga, agride. Estacionou errado e ainda quis ter razão. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia local, teve repercussão negativa entre os integrantes do projeto, que passaram a ter medo de exercer essas funções, é evidente. Óbvio. Pega a pessoa violenta, né, que não entende, né? Em Curitiba, já essa função ela está quase que terminando. Vou explicar por quê. Aqui em Curitiba, o sistema, os pagamentos são de forma de aplicativo, certo?
E quem fiscaliza, a viatura que fiscaliza, ela vai com câmeras. Então, hoje em dia, câmera, né? Câmera. Então, são poucos, é mais no centro, que também tem um dispositivo para verificar se aquele carro que é ali estacionado, ele acionou o aplicativo, o Star ou outros tipos, são vários tipos de aplicativo, para pagar aquela estadia naquele local determinado. Se a pessoa não acionou, vai receber uma multa, né? Agora, esse casal, né? Por óbvio, né? Veja só, já é um serviço que estão tentando reintegrar pessoas jovens, como disse a notícia, na sociedade, dar um trabalho digno. E era a função desse jovem mesmo, verificar, olha, tem que colocar, provavelmente lá não era aplicativo, né? Tem que colocar, como já foi aqui em Curitiba, aquele Star, né? Colocava no vidro do carro, ou dentro do carro, a pessoa não colocou, não deu nem bola, né? Não fez nada disso, e o jovem foi lá fazer essa autuação de R$20, e agora, por causa desta agressão, são obrigados a pagar R$50 mil. Que barbaridade. Temos a entrevista agora. Doutor, vamos falar de consórcio. Consórcio. Assista a entrevista do Jason. Jason Ferreira vem aqui nos falar sobre consórcio. Programa Direito em Foco. Hoje estamos recebendo aqui o Jason Ferreira. Aquela série do BNI. O BNI, onde vem os colegas do BNI, vem aqui para conversar com a gente, explicar a cadeira, né? E bem-vindo, Jason. Agora sim. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer informação. O teu BNI é o? Ação. Ação. A reunião é em que dia? É na sexta-feira, no Círculo Militar. Muito bem. E a cadeira que você tem lá, o Jason? A minha cadeira é de consórcios. Muito bem. Vamos explicar o consórcio. Tem gente que conhece bem consórcio, tem gente ainda que não conhece, precisa de uma explicação melhor. Se puder dar uma explicação, Jason, por favor. E tem gente que precisa, inclusive, rever conceitos do que já sabia. Então, existe muita atualização sobre isso. O que é um consórcio? É um produto financeiro de planejamento de compras ou também de investimentos. Quem está pensando em comprar um bem, como um carro, um imóvel, construir uma casa, quitar uma dívida, o consórcio é uma ferramenta financeira ideal para principalmente diminuir os custos. A gente ouve falar muito em disciplina financeira, então a minha pergunta para você é a seguinte: como é que o consórcio consegue promover uma disciplina financeira para quem participa do consórcio? O legal do consórcio é que se você tem disciplina ou não, não vai importar mais, porque ele vai te obrigar. O que acontece com a maioria das pessoas, principalmente o brasileiro, é um problema de disciplina no que diz a respeito a guardar o dinheiro. Então, hoje eu guardo, coloco numa poupança, coloco no investimento e na primeira ocasião, no primeiro feriado e em qualquer outro tipo de situação onde o dinheiro é necessário, essa pessoa retira esse dinheiro para fazer qualquer outro tipo de uso. Então, no final da conta, acaba que nunca consegue guardar. Além, é claro, de fazer esse aporte mensal. O que o consórcio vai fazer por você? Ele vai te obrigar. Você recebe um boleto, você paga como um boleto, mas, na verdade, o que você está fazendo é guardar dinheiro para os seus projetos futuros. Essa é a principal vantagem de disciplina que o consórcio faz. É a obrigação. Muito bem, estamos conversando com o Jason, veja, entendido em consórcio, está aparecendo aí o celular dele, você pode entrar em contato com ele, conversar com ele. E aí nós vamos explorar mais um pouco, nós vamos falar então que tem o consórcio, para quem não sabe, ele tem ausência de juros, né? Ele vai corrigir o bem por um certo período, normalmente anual, mas ele é isento de juros, ou seja, aquilo que você pagar na parcela é exatamente uma fração do bem que você está adquirindo. É isso, Jason? Exatamente. O custo do consórcio, o que a empresa que administra o consórcio ganha é a taxa de administração. Esse valor pode ser até 10 vezes menor do que um juros de banco. Tá? Isso daí a gente pega hoje um financiamento bancário com taxas de 10% a 12%, enquanto o consórcio imobiliário na mesma modalidade vai ter aí 1,2% ao ano, que é 10 vezes menor. Tá? O consórcio sim corrige todo ano, isso depende do produto, se for automóvel, se for de imóvel, cada um tem um índice, né? Mas isso é para fazer a manutenção do poder de compra. Mas sem dúvidas, taxa de administração é muito melhor do que se ter do que juros. Jason, vamos explorar mais um pouco. Então, a pessoa pode ser o início de formar um capital, quer dizer, a pessoa ainda não tem bens, onde está iniciando, acabou de arranjar um emprego e tudo mais, e a pessoa pretende ter um imóvel.
Lógico que a pessoa que está começando o seu trabalho, ela não tem aquele cadastro ainda, bom para um financiamento junto a um agente financeiro, uma caixa econômica e tal. Então, ele vai fazer a poupança dele via consórcio. Como é que funciona essa situação, Geison? Olha, foi bem legal você ter falado do iniciante, né? Porque nós temos aí o iniciante do mercado de trabalho, né? Não tem aquela carreira, não tem aquele salário elevado, mas ele pode sim, com parcelas muito acessíveis, até inclusive parcelas pela metade até a contemplação, fazer um planejamento para aquisição do bem, né? E hoje eu trabalho com consórcio já há 9 anos, então tem pessoas que compraram um consórcio de mim lá no começo, que compraram uma moto, um pouquinho depois compraram um carro, casou no meio do caminho, teve um filho, comprou também um consórcio de imóvel para isso. Então é um produto que consegue acompanhar a sua vida. O que você precisa ter mesmo é essa vontade e essa disciplina. Isso para quem está no começo de vida, começo de carreira. Ainda existe aqueles que querem fazer investimentos, mas não tem um capital para aportar muito alto. O consórcio é uma ótima fonte de saída, né? Nós temos casos aí de muitos colegas do BNI que vieram a fazer o consórcio conosco, foram contemplados e vendem a carta contemplada para ficar com o ágil. E aí sim, esse valor é bacana para começar, por exemplo, no mercado financeiro. Muito bem, olha, tá vendo? Já aplica no negócio, tem a possibilidade de uma contemplação. Nessa contemplação, essa carta de crédito tem um valor muito grande no mercado, né? A empresa que você representa é a? Hoje eu represento o consórcio Servopa. Servopa, muito bem. Uma grande empresa aqui em Curitiba, antiga, né? Quantos anos já? Servopa? 66. 66 anos, quer dizer, muito estruturada, né? Mas mesmo assim no mercado tem que tomar cuidado, porque tem empresas que, né, assim, digamos assim, o consumidor tem que tomar cuidado ao escolher essa empresa que está por trás desses grupos de consórcio, né? O que você teria para dizer sobre isso? Eu gosto bastante de falar dessa temática do consumidor, dessa proteção, porque existem 3 pilares principais na hora de comprar um consórcio. Você tem que avaliar a administradora do consórcio, claro que ela tem que ser auditada e fiscalizada pelo Banco Central, mas isso é fácil de descobrir. A gente tem o site da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, e boa parte das administradoras são bem fiscalizadas e auditadas. Só que nós temos não diria um problema, mas existem pessoas, como em todos os segmentos, que têm um desvio de conduta, né? Que utilizam de artifícios ou de falas para poder vender um consórcio errado, que muitas vezes não vai ser um problema da administradora, que aí é o segundo pilar, que é o vendedor desse consórcio, tá? Esse é o principal ponto de atenção na hora de pesquisar sobre isso. E é claro, para ter uma boa experiência com o consórcio, precisa entender sobre expectativa. Hoje em dia nós temos aí uma flexibilidade muito grande do consórcio, né? Ou seja, você vai poder explicar, Geison, quais são essas flexibilidades, o que você pode fazer no consórcio, né? De uma carta maior para uma carta de um valor menor. O que pode ser feito em termos desse tipo de aplicação? Tá. O que diz respeito à flexibilidade do consórcio, a gente tem uma vasta gama de fatores. O primeiro fator é a flexibilidade de uso do crédito, né? Quando eu compro um consórcio imobiliário, eu não preciso falar para a administradora onde eu vou destinar esse dinheiro. Eu não preciso ter nenhum tipo de objetivo inicial já pré-fixado. O que eu posso ter em mente é a modalidade, por exemplo, se for consórcio de imóveis, eu vou poder usar para qualquer operação de compra de imóveis, não importa o tipo do imóvel, nem a localização dele, bem como construir, reformar e quitar financiamentos. E é claro que tem o legal aí, que é a construção de patrimônio, que pode comprar imóveis para locação. Ainda sobre essa flexibilidade, essa versatilidade, para um consórcio de automóveis é a mesma coisa. Se você tem uma carta de crédito contemplada na sua mão de R$100 mil, você pode comprar um carro de R$100 mil, bem como comprar um carro de 70 e uma moto de 30. Envolvendo o motor, estando dentro da modalidade, você tem toda a flexibilidade de utilização, tá? E é claro, a gente ainda tem flexibilidade de planos. Você tem planos de 40 meses até 240 meses. Taxas de 10% a taxas de 20%. Então, como a consultoria adequada, é identificado o produto que melhor vai se adequar à sua demanda. Muito bem, vocês estão vendo aí o celular do Geison, está criando essa curiosidade, vamos entrar em contato com ele, vamos conversar. E aqui nós temos uma participação especial, Geison, aqui no final dessa entrevista, eu já vou agradecendo a você
por vir aqui ao programa Direito em Foco, que é o seguinte, nós temos um pitch que a gente faz a apresentação de 30 segundos. Olha só então que vocês maravilha. vão ligar o cronômetro, vocês vão experimentar, pode ligar o cronômetro, disparar, quando ele começar a falar, ele vai falar em 30 segundos do negócio dele. Pronto, Jair, vamos lá? Pronto, me dá... Aí, Vamos lá. podemos ir. Valendo? Valendo. Vamos lá. Se você está pensando em fazer algum tipo de aquisição para você ou para sua família, investir no futuro dos seus filhos ou simplesmente você quer guardar dinheiro, o consórcio é a ferramenta perfeita para isso. Ele condiciona o seu dinheiro a uma alavancagem de capital e na contemplação você consegue dar destinos a esse crédito que vão desde uma rentabilidade muito alta ou o conforto da sua família. Se tiver dúvida, pode falar comigo. Muito bem, 25 segundos, economizou 5 Olha só, segundos aí, porque 5 faltou a segundos. referência. A referência da semana, o que Faltou. faltou foi a referência da semana. Aí, Então, ó. Pedido mas de é isso. referência é quem tem dificuldade em guardar dinheiro. Quase Tá todo aí a mundo. referência da semana. Muito bem, Geisa, muito obrigado, né? Esteja à vontade, venha mais vezes aqui. Com tá certeza. bom? Muito Ok? obrigado. Programa Direito em Foco, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar a respeito de um dado bastante relevante acerca da economia brasileira, que foi recentemente divulgado ali no entorno das questões que envolvem o mercado de trabalho, dizendo respeito à diminuição em 12% da parcela dos salários no produto interno bruto ali entre os anos de 2016 e 2021, representando uma reversão da tendência de elevação da parcela salarial do PIB durante os anos de 2004 e 2016. Tal tema acaba chamando bastante atenção, justamente em razão ali do cenário econômico que estava em vigência durante o ano de 2016 e que se manteve, né, até o ano de 2021, que era, sobretudo, caracterizado por um alto nível de desemprego que, em linhas gerais, em termos econômicos, representavam uma grande oferta de trabalho frente a uma demanda reduzida por trabalho. Isto, em termos gerais, acaba induzindo uma perda do poder de barganha dos trabalhadores, ou seja, uma indução a uma redução do preço que é pago aos trabalhadores pelos seus respectivos trabalhos. Deste modo, o que acaba se impondo diante de um cenário em que os preços estão aumentando, com inflação, é de que os trabalhadores não consigam aumentar os seus salários nominais a fim de se manter a par do aumento dos preços que está sendo verificado ali no âmbito da economia. Isto é, se por um lado, os seus salários nominais estão aumentando, por outro, os seus salários reais, que levam em consideração os seus respectivos, os seus correspondentes poderes de compra, estão se reduzindo. E isto acaba representando um fenômeno, né, bastante importante que diz respeito ali ao enfraquecimento do poder de compra dos trabalhadores. E isto acaba sendo consonante, digamos assim, à baixa dinamicidade da economia brasileira durante aquele período que foi, sobretudo, caracterizado por um baixo crescimento econômico, principalmente ali entre os anos de 2016 e 2020, né, especificamente. Sobretudo porque um salário mais baixo, com salários reais mais baixos, em geral, a população trabalhadora acaba tendo a sua demanda por mercadorias reduzida. Tendo a sua demanda por mercadorias reduzidas, isso acaba desestimulando o próprio processo de crescimento econômico, na medida em que não há demanda para as mercadorias que estão sendo produzidas para aquele mercado consumidor. E, deste modo, o processo de crescimento acaba ficando fortemente engessado. E, muitas vezes, é presumido que em cenários assim, em função da diminuição dos salários, que haja uma elevação dos lucros e, com essa elevação dos lucros, haja um reinvestimento destes em atividades produtivas a fim de que
o processo de crescimento seja novamente estimulado. Contudo, não foi isto que ocorreu, até porque a gente tem que levar em consideração, sobretudo, aquele contexto que era caracterizado por uma taxa alta de remuneração financeira dada ali pela taxa Selic. Nesse sentido, muitos empresários acabam sendo induzidos a buscar veículos de valorização financeira ao invés de investir em atividades produtivas, especialmente em circunstâncias nas quais a incerteza é muito grande, dada, por exemplo, ali um contexto de recessão, tal qual o que foi vislumbrado a partir dos anos de 2015 e 2016. Ou seja, trata-se de uma temática muito importante que, pelo menos do ponto de vista preditivo, de previsão, pode apontar a uma nova reversão justamente em função ali de uma retomada da política de valorização do salário mínimo, que acaba objetivando justamente recuperar o poder de compra dos trabalhadores e, a partir dessa recuperação, induzir um novo crescimento econômico pautado ali na ampliação da capacidade de demanda do mercado interno na economia brasileira. Com isto, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia. E te aguardo com isto até a próxima semana. Muito obrigado! Continuamos com o nosso programa, né? O programa Direito em Foco, o programa do SINAP, que é o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Diretor, deixa eu fazer um convite. Pois não. Posso fazer? Mas é claro. sinappr.org. Você, advogada e advogado, estão convidados a vir participar do sindicato. Isso aí. sinappr.org. Lá você tem uma inscrição virtual, você quer se inscrever, principalmente os advogados que são empregados pelo regime CLT. Qualquer cidade do estado do Paraná, a empresa, você se filia às empresas que têm 2 ou mais advogados, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná pode celebrar o contrato coletivo de trabalho, o acordo coletivo de trabalho. E esse acordo, os 6 anos que eu estou como presidente do sindicato, todos são renovados no ano seguinte. Então, é um instrumento balizador da atividade, importante, e que até os patrões aqui nos ligam, né? Falam, olha, mês que vem já vai vencer o contrato, nós queremos renovar, né? Já se antecipam, libera a sala para reunião, para a gente fazer aquela assembleia de aprovação. As propostas são sempre melhores, há sempre um aumento significativo, sempre tem alguma coisa a mais, tem ali banco de horas, e, enfim, o empregador se sente seguro com esse contrato coletivo de trabalho, e os trabalhadores têm uma norma para seguir ali dentro do seu ambiente de trabalho, os advogados, ok? Então faça contato, sinappr.org. E também acrescentar que no site do Sinap, gente, as notícias que a gente traz aqui de todos os programas, elas vêm em extrato, né? Elas vêm aqui um resumo, mas a íntegra, quando você ficar com dúvida em alguma matéria, se achar interessante, né? Fiquei com dúvida, é só você ir até o nosso site, sinappr.org, escolhe o dia, né, do programa lá, vão estar tudo lá, né, doutor? Muito bem, é isso, notícia por completo. E temos notícia aí? Por acaso essa aqui estará lá. STF julga se Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas. Olha aí, ó. Isso é uma confusão, demorou, né? O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar na semana passada um recurso que discute se o Estado deve indenizar pela morte de vítima de disparo de arma de fogo durante as operações policiais ou militares, quando a perícia que determina a origem do disparo for inconclusiva. Olha, pode ser do bandido, pode ser da polícia, mas estão discutindo se haverá uma indenização. A retomada da discussão acontece após o ministro André Mendonça pedir vistas em outubro do ano passado, interrompendo o julgamento deste processo. O relator é o ministro Edson Fachin, aqui do Paraná, aqui de Curitiba, votou para obrigar os governos do Rio de Janeiro e governo federal a indenizar familiares da vítima. No entendimento do ministro,
os familiares devem receber uma indenização de R$300 mil de indenização, sendo 200 mil para os pais e 100 mil para o irmão, além de ressarcimento dos gastos com o funeral e ainda uma pensão vitalícia para a família, né? Até o momento, a ministra Rosa Weber acompanhou o voto do Fachin nesse sentido da indenização. Então, veja, está aí essa situação. É culpa de quem? O Estado tem que indenizar. Isso. O Supremo está encaminhando esse julgamento, né? E a situação, né? Realmente, o Rio de Janeiro, em especial, é uma verdadeira praça de guerra, né? É uma praça de guerra. Infelizmente. Todo dia nós temos notícia de confronto, você pensar bem, pô, ali aqui em Israel tem tiro todo dia, lá na Ucrânia com Rússia tem tiro, mas no Brasil também tem. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E não é pouco, nos mesmos modos, né? Em lugares públicos, com civis, com militares, é o mesmo. Isso mesmo. O roteiro é parecido. E um equipamento pesado, né? Exatamente. Metralhadoras, fuzis de alto impacto, né? A R-15, enfim. Volta e meia, a polícia prende lá no Rio de Janeiro, no morro, fuzis que derrubam um helicóptero. Aí eu penso também, o agente policial que vai, só para quem sabe, eu morei no Rio de Janeiro, os morros é complicado, o cara que vai subir, ele nem sabe de onde vem o tiro, né? Claro que muita gente deve ter assistido Tropa de Elite, é aquilo mesmo, tratou bem daquele jeito. Você nem sabe de onde vem o tiro. Então é complicado, é um ser humano também é casado, também tem família, tem pai, tem mãe, né? Tem irmãos, então, sabe, tem os dois lados dessa história, né? Mas vamos lá. Vamos lá, porque agora, doutor Vitor, vamos trazer mais uma coluna do nosso programa. Muito bem. E a gente volta já já com mais para você. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, sou advogada da área imobiliária e também professora na área de direito imobiliário e também registral. E hoje estou aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre a necessidade de cautela nas negociações imobiliárias, ou seja, na compra e venda de imóveis. Tanto para quem vende quanto para quem compra, existem riscos. E esses riscos devem ser mitigados ou devem ser minimizados pela necessária análise da documentação que deve ocorrer antes da assinatura desses contratos que são tão importantes para que a gente possa justamente deixar configurado, deixar tudo estabelecido, né, as regras do jogo. Então, antes mesmo da gente assinar um contrato de compra e venda, via de regra, antes até mesmo da assinatura da proposta, você já deve estabelecer muitos pontos importantes que dizem respeito aí à multa, eventualmente por desistência, né, pagamento aí de arras, e exatamente aí também frisar a questão de desistência, de eventualmente haver certidão positiva e você poder aí sair sem ficar devendo nada para aquele que está vendendo, e da mesma forma também o vendedor não ter problemas, né? Então vejam, gente, que quando a gente vai pensar numa compra e venda, nós temos uma complexidade muito grande de atos que vão ocorrendo durante este procedimento. Então a gente vai falar aí de uma proposta inicialmente, depois vamos para um compromisso, uma promessa de compra e venda, depois nós vamos para a escritura, até que finalmente nós consigamos levar esse imóvel ao registro. E como eu falo sempre, nós temos que registrar esse imóvel tão logo nós façamos a escritura, né? Seja lavrada essa escritura, esse imóvel deve ser registrado. Então vejam, sempre que você for comprar um imóvel, olhe a documentação, faça a análise da documentação que envolve tanto o imóvel quanto o vendedor. E da mesma forma, cuide com a redação dos contratos que você vai assinar, para que não haja nenhuma implicação jurídica negativa e para que você evite ter prejuízos financeiros, tá certo? Então hoje fica essa dica tão importante para que você possa, sempre que realizar negócios, se atentar a essa necessidade. Um grande abraço e até a próxima! Olá, meu nome é Laércio Esteves, sou advogado tributarista e quero falar aqui um tema que está muito assim em alta, é a prescrição tributária. E quando se fala em prescrição tributária, tem muita gente que faz uma confusão entre prescrição tributária e decadência.
Parece dois institutos, mas eles não são iguais, eles têm diferença. E vamos aqui. Quando você fala em decadência, você pensa o seguinte: a decadência no direito tributário ela existe lá no processo administrativo, pelo auditor fiscal. Quando ele vai lá na empresa ou faz uma revisão numa declaração de imposto de renda, ele lança um auto de infração. Então, quando ele lança o auto de infração, ele constitui uma obrigação tributária. E quando ele constitui a obrigação tributária, essa constituição tributária é feita pelo artigo 173 do CTN. Aí o que acontece? Aí ele tem que fazer isso num prazo de 5 anos entre o que o contribuinte deveria ter feito naquela data. Daquela data ele tem 5 anos para constituir o crédito tributário. E essa Constituição, se ela não foi feita dentro de um prazo de 5 anos, ocorre a decadência tributária. Já a prescrição é outro instituto. Constituído o crédito tributário, o fisco tem 5 anos para cobrar. Então, entre a constituição definitiva do crédito tributário ou o tributo declarado e não pago, o fisco tem 5 anos para cobrar aquela conta judicialmente pela execução fiscal. E aqui tem o que está acontecendo hoje no judiciário é uma novidade. Basta simplesmente a Procuradoria entrar com ação no prazo de 5 anos? Não é bem assim, não. Ela tem que entrar, vamos supor, entre a data do vencimento, ela tem que propor a ação de execução até em 5 anos. Ela geralmente propõe. Aí, para interromper a prescrição, ou seja, para ocorrer efetivamente, para se operar a cobrança dentro do prazo prescricional, tem que ocorrer a citação do contribuinte. E no momento que cita, retroage a prescrição à data da execução. Só que aqui tem acontecido alguma coisa. E se, por exemplo, o fisco não encontra, o Poder Judiciário não encontra o devedor no endereço. Isso que tem acontecido muito. O devedor mudou, ou às vezes até faleceu, o devedor desapareceu. O que acaba acontecendo aí? Por que se opera a prescrição? Aí acontece uma nova fase. Aí tem que, o fisco, ele tem que localizar o devedor. Se ele não localizar o devedor num prazo entre a data do vencimento até a execução, ocorre a prescrição. Agora, essa prescrição essa demora pode ocorrer em virtude da demora judicial, a demora natural do Poder Judiciário, ou pode ocorrer por uma omissão do credor, que seria, no caso, o fisco. Esse credor, por exemplo, se ele não fornece o endereço exato, se ele não cumpre, não impulsiona o processo, opera-se a prescrição. E tem acontecido muito. Então, uma coisa que é muito importante você analisar, fazer uma análise, é se ocorreu a citação dentro do prazo. Se ela não ocorreu dentro do prazo, qual é o motivo que levou a não citar o contribuinte? Foi uma falha do fisco? Foi uma demora natural do processo judiciário? Então, essa demora tem que ser muito bem estudada. E a mudança de endereço, pelo que eu tenho visto na jurisprudência, é o que tem acontecido uma das maiores causas. E essa mudança de endereço, claro que todo mundo pode mudar de endereço. Agora, o fisco é que tem todas as informações e ele teria que fazer uma diligência para localizar o devedor. Se ele não faz diligência nenhuma, é claro, aí a demora não é culpa do judiciário, é a ineficiência do credor. Então, queria aqui deixar constatado e queria aqui já agradecer aí a sua atenção. Meu nome é Laérdio Esteves e até o próximo programa. Um abraço. Doutor Vitor Hugo Loureiro, nosso programa Direito em Foco voltou
para o derradeiro bloco. É o final, o epílogo? Epílogo, aquele que rápido. fecha com chave de ouro. Coluna, notícia. Entrevista. Entrevista. O convite para o advogado participar com a gente no sinap.org. Sinappr.org. Você é advogado de todo o estado do Paraná, está convidado. Venha participar do sindicato, venha se inscrever, né, utilizar o serviço do sindicato. É caro, doutor? Não, olha, esse ano ainda, o Ney ainda não fez a cobrança da anualidade, mas nós vamos fazer essa promoção para quem se inscrever logo aí. Se for agora já é ótimo. Nós mas tem que vamos ser já. isentar da taxa da anualidade aí do sindicato. Maravilha. Doutor, e para fechar com chave de ouro, vou trazer notícia da OAB de São Paulo, que assume protagonismo em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Explica pra gente essa notícia aí. Vamos lá. O dia da mobilização em defesa da competência da Justiça do Trabalho ecoou por todo o país. Teve movimento aqui em Curitiba também, com alerta para o respeito aos direitos trabalhistas. Na capital paulista, a OAB movimentou o movimento aconteceu no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, lá na Barra Funda, em São Paulo. Entidades representativas da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, notadamente do Trabalho, da academia e de diferentes sindicatos estavam presentes no evento, que interditou uma faixa da Avenida Marquês de São Vicente, lá em frente ao Fórum. Além dos representantes das entidades, participaram ao ato os presidentes das subseções seccionais dos advogados dos trabalhadores e de diferentes áreas. Aqui em Curitiba também houve um grande movimento em frente ao Fórum da Justiça do Trabalho, se solidarizando, porque querem simplesmente desfazer a Justiça do Trabalho e incorporar a Justiça Federal. É esse o intuito, né? Vai ser uma justiça só, perde a especialização e a especialidade da Justiça do Trabalho. E as entidades estão defendendo com unhas e dentes para que esse movimento não aconteça e que a Justiça do Trabalho continue da forma como é, especializada e tal, da forma que foi preparada para ser. Porque ela tem muita história, tem muita tradição, ela é útil para a sociedade, para o trabalhador, para o empregador, então entendemos, o sindicato também é defensor dessa ideia que ela deve ser mantida. Então a Justiça do Trabalho não deve ser incorporada à Justiça Federal, não é um caminho inteligente, né? Vai misturar os assuntos. A Justiça Federal já tem vários assuntos para trabalhar, tem cobrança de impostos, tem crimes federais, já tem aí o seu métier de trabalho. Vamos misturar os assuntos aí. Então, do nosso modo de ver, para que você entenda, nós apoiamos a que seja mantida a Justiça do Trabalho da forma como ela é no Brasil inteiro. Doutor Vitor Hugo, e aí? Pronto? Podemos, vambora? Vamos apertar o the end aqui ou não? Quero desejar que Deus abençoe a todas as famílias, que tenham uma boa semana. Nos encontraremos na semana que vem, sabe? Um grande abraço, feliz, Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês, ótima semana e até lá. Perfect, mano. Vamos lá.